Fala pessoal, Golzaço na área e chegando para trazer para vocês mais uma edição do nosso quadro Tá na História. O quadro que relembra um grande acontecimento do futebol brasileiro e mundial. E hoje vamos entrar em polêmica, hein? O assunto hoje é a Copa Rio de 1951. E aí, o Palmeiras tem ou não o Mundial de 51? Você vai saber todos os detalhes dessa competição agora aqui no Golzaço. Fica até o final para você não perder nada. Vai saber os clubes, vai saber os critérios para a escolha dos clubes, vai saber como foi a competição em si, enfim, vai saber tudo. Se não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, já ativa o sininho e também não esquece de deixar o like, que vai ajudar demais aqui o Golzaço. E sejam bem-vindos a mais um Tá na História. A Copa Rio foi uma competição que reuniu clubes da Europa e da América do Sul e que teve como sede o Brasil. Tivemos jogos no estádio do Pacaembu em São Paulo e também no Maracanã no Rio de Janeiro. Sua denominação oficial na época era Torneio Internacional de Clubes Campeões. A competição gera uma grande polêmica até hoje em relação à alcunha de ser ou não considerado o Mundial de Clubes. Quem não lembra da polêmica, hein? O Palmeiras tem ou não tem Mundial? A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos com auxílio e autorização da FIFA e tinha esse nome por ter sido patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O planejamento original da Copa Rio era contar com 16 clubes campeões, o mesmo número de participantes originalmente planejado para a Copa do Mundo de 1950, mas mediante as dificuldades para trazer quadros estrangeiros, reduziu-se para 8 o número de participantes, a serem os campeões dos dois principais estados do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, o campeão de Portugal, em função dos laços afetivos com o Brasil, e os campeões dos países mais bem colocados na Copa do Mundo de 1950, Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia e Itália. Porém, os possíveis representantes espanhol e inglês declinaram o convite e foram substituídos por equipes da França e da Áustria. Por último, a Suécia não foi convidada por causa de fatos ocorridos em viagens anteriores, sendo supostamente substituída pela Iugoslávia. A Copa Rio Internacional foi a primeira competição de clubes de que se tem notícia de abrangência internacional, incluindo clubes de mais de um continente em sua primeira edição. Como dito, foi oficialmente chamada de Torneio Internacional dos Clubes Campeões. O campeão italiano era o Milan e que deveria ir para a competição, mas a equipe de Milão acabou por desistir da disputa para dar férias aos atletas que iriam jogar a Copa Latina. Então disputaram a Copa Rio Palmeiras e Vasco do Brasil, campeões paulistas e cariocas, respectivamente, Nacional do Uruguai, campeão uruguaio de 1950, e Sporting Lisboa, campeão português da temporada 1950/1951, Juventus, campeão italiano de 49-50, que substituiu o Milan, como já foi explicado há pouco, o Estrela Vermelha, campeão iugoslavo de 1950, o Nice, campeão francês da temporada 50-51, e o Áustria Viena, campeão local de 49-50, que entrou na vaga que seria do Tottenham, campeão inglês, que optou por não participar da competição. A competição foi então formada por dois grupos, cada grupo com 4 equipes, e as equipes jogavam entre si dentro do grupo em apenas jogos de ida, similar aos grupos da Copa do Mundo, e os dois melhores avançavam para fazer a semifinal da competição. Um grupo foi sediado no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo. No Rio jogaram Vasco, Sporting Lisboa, Áustria Viena e Nacional do Uruguai. E após as 6 rodadas, o Vasco terminou em primeiro lugar com 3 vitórias e a equipe do Áustria Viena ficou na segunda colocação, avançando para as semifinais com 2 vitórias. No outro grupo, que foi sediado em São Paulo, no estádio do Pacaembu, estavam presentes a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, Juventus de Turim, Nice e Estrela Vermelha. No grupo de São Paulo, o Juventus foi o líder com 3 vitórias, e o segundo lugar ficou com a equipe do Palmeiras, que avançou após conseguir 2 vitórias nessa primeira fase. As semifinais foram realizadas em 2 jogos, ambos na mesma sede e no local onde jogou o primeiro lugar. Em uma das semifinais, tivemos Juventus e Áustria Viena jogando 2 vezes no Pacaembu e o time italiano avançou após uma vitória e um empate. Na outra semi, clássico brasileiro, Palmeiras e Vasco se enfrentaram 2 vezes no Maracanã e após uma vitória alviverde e um empate, a equipe do Palmeiras conseguiu avançar para a grande decisão da competição. A grande final seria disputada no Maracanã, também em 2 jogos. Tivemos o Palmeiras vencendo o primeiro jogo por 1-0 sobre a equipe da Juventus. No segundo e decisivo jogo, o Verdão jogou pelo empate e foi isso que aconteceu. Perante mais de 100 mil pessoas, tivemos um 2-2 que deu o título à equipe paulista.
Rodrigues e Liminha marcaram os gols do Palmeiras que garantiram ao Verdão o título de campeão da Copa Rio de 1951. Até hoje, se tem a discussão se o torneio é ou não considerado um mundial. A FIFA declara que o Palmeiras é detentor do título da primeira competição mundial entre clubes da história, aprovado pelo Comitê Executivo da FIFA em 7 de junho de 2014. Entretanto, não alterando a nomenclatura e nem unificando a competição com a atual Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é disputada hoje. E para você, a Taça Rio de 51 é um mundial? Pode ser igualado aos demais torneios realizados pela FIFA? O Palmeiras tem ou não tem um Mundial de 51? Ou é apenas a Taça Rio? Use o espaço dos comentários para interagir e deixar sua opinião sobre esse tema polêmico. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito ainda no canal, aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho e vem com o Golzaço, hein? Segue também o Golzaço nas nossas redes sociais. Você vai nos encontrar tanto no Instagram como também no TikTok. É só procurar por @Golzaço que você vai ter acesso ao melhor também nessas redes sociais. Um abraço e até a próxima.